Boa noite. Ele passa um terço do ano voando. Corre o mundo de pasta na mão vendendo avião. Dirige uma indústria que virou símbolo de eficiência e avanço tecnológico e que, além de já ter liderado as exportações brasileiras, deu um novo status à presença do Brasil no mercado mundial. No centro do Roda Viva esta noite, Maurício Botelho, diretor-presidente da Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica. Para entrevistar o diretor-presidente da Embraer, Maurício Botelho, nós convidamos Cristiane Barbieri, diretora de redação da revista Foco, Degenar Drummond, diretor de redação da revista Tecnologia e Defesa, Nelson Blecher, editor executivo da revista Exame, Luiz Nassif, comentarista de economia da TV Cultura, Sônia Raci, jornalista responsável pela coluna Direto da Fonte do jornal O Estado de São Paulo, Todd Benson, correspondente do jornal New York Times em São Paulo, Armando Salem, diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e diretor editorial da Revista da Indústria. O programa também tem a presença do cartunista Paulo Caruso, registrando com seus desenhos os momentos da entrevista. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, fazer as perguntas, você pode usar o telefone 0 operadora 11 3252 6525. Repetindo, operadora 11 3252 6525. Pode também utilizar o nosso fax, que é 3874-3454. E o endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, doutor Maurício. Muito prazer estar aqui. Boa noite a todos. Prazer é nosso. Eu fico pensando que vender avião não deve ser fácil, né? Porque é um produto com um preço tão elevado, né? A quantidade tão diminuta, porque se produz um avião, só se produz sob encomenda. Ninguém vai ficar fabricando avião e deixar na loja que nem automóvel, né? O que eu queria perguntar é uma pergunta aparentemente sem resposta. Qual é o segredo para se vender avião no mercado de hoje, e principalmente vender avião brasileiro? Olha, eu acho que boa parte das respostas à sua pergunta, ela é uma resposta que serve para como vender qualquer coisa. Eu acho que passa por você criar uma relação de confiança entre você que produz e quer vender o seu produto e o seu cliente. Essa relação de confiança, no caso de um produto de alta tecnologia como o avião, ele se torna mais e mais importante, porque não é uma venda que se esgota num determinado momento. Ela estabelece uma relação de décadas. Ninguém compra um avião para um ano e depois mudar. Os investimentos no avião, eles fazem parte só de uma pequena parcela dos investimentos que os clientes fazem. Infraestrutura, logística, peças sobressalentes, pessoas treinadas na operação e na manutenção daquele produto. Então, a consciência de qualidade, a consciência de que você está ali para servir o seu cliente por longo tempo e a confiança que você gera em entregar o que você promete entregar. Agora, como é que um engenheiro vira vendedor? Se é que eu não estou sendo, digamos, simplista ao dizer que o senhor é um vendedor. Eu acho que todos nós vendemos alguma coisa, né? E acho que isso é uma evolução ao longo de uma carreira, ao longo de uma vida. Quer dizer, e é muito curioso, porque eu acho que a minha carreira foi se desenvolvendo na direção de um negócio deste porte. Eu nunca trabalhei em produção seriada. Eu sempre trabalhei, de uma forma ou de outra, em bens ou serviços por encomenda. E isso vai ensinando a como você entender e compreender essa relação física, né, entre você e o seu cliente. Eu acho que a Embraer, a produção de aviões, ela tem muito a ver com essa experiência adquirida ao longo do tempo em montagem industrial, em construções industriais, em serviços de automação, de telecomunicações, projetos industriais como um todo. Então, foi uma formação ao longo do tempo. Maurício, eu tenho uma pergunta a fazer em relação à estratégia da Embraer. Como são produtos seriados aí, e são produtos que têm um prazo de maturação tecnológica um pouco longo aí, a Embraer ela define uma estratégia com vários anos de antecedência para ocupar um espaço. Minha pergunta é o seguinte, tem um espaço de aviões grandes, que a Boeing, você mesmo disse aí que o avião, você tem que ter, ele gera uma fidelização, você tem que ter mesmo treinamento para pilotos, tem que ter as mesmas peças e
Então, quem consegue ocupar um espaço tem chance de ocupar outro espaço. O que eu digo é o seguinte, a Embraer, o ano passado, ela surgiu ocupando esse espaço de aviões entre 120 a 170, né? De 70 a 110 lugares. 110 lugares. E está conseguindo conquistar muitas aviações regionais. Está conseguindo penetrar muito em aviações regionais. Por outro lado, tem a Boeing e a Airbus, que tem grandes aviões. A tendência, a aposta de vocês, qual que é com o tempo? É o pessoal da Boeing e Airbus ocupar esse espaço ou essas empresas regionais nas quais vocês estão apostando ir para aviões maiores e abrir espaço para vocês invadir o terreno aí dos campeões? O quadro que nós hoje vemos é um quadro de quase um duopólio. Nós temos as empresas grandes, Boeing e Airbus, disputando o mercado de aviões de acima de 120 lugares, e nós e o nosso competidor canadense ocupando o espaço de baixo. Quando a gente olha o fator de competição com as empresas grandes, eu me assusto muito com o poder dessas empresas. Eu acho que são empresas que têm um poder financeiro, industrial, político e estratégico de dimensões muito maiores do que as nossas. Eu digo, por exemplo, que o que o nosso competidor canadense está fazendo em desenvolver um avião de 130 lugares é pular no canteiro dos cachorros grandes. Quer dizer, então, eu acho que é uma atitude muito riscosa. E quando nós olhamos esse ambiente, eu vejo, de um lado, essa barreira das grandes empresas. E vejo, por outro lado, que eles penetrarem dentro do setor ocupado hoje por nós e pelo outro competidor, e acho também que não é de interesse para eles. Veja, Airbus e Boeing disputam ferozmente esse mercado. O que a Boeing tem perdido anualmente de market share para a Airbus vale muito mais do que o negócio todo da aviação regional. E, ao mesmo tempo, eles estão, as duas companhias, com projetos de desenvolvimento de aviões que requerem investimentos pesadíssimos. A Airbus com a A380, que recém fez o seu primeiro voo, investimento de cerca de 15 bilhões de dólares, e a Boeing com um novo avião da ordem de 250, 300 passageiros, um investimento da ordem de 10 bilhões de dólares. Eu acho que o foco empresarial deles seria de concentrar-se no seu mercado, defendendo ou ganhando posições e propiciando a implantação desse novo produto. Cara, Maurício, eu queria só continuar um pouquinho nesse assunto, já que o senhor tocou no nome da Bombardier. Aliás, diga-se de passagem, não tocou, né? Não tocou como concorrente. Boeing e Airbus ele falou, mas Bombardier não. Aquela empresa canadense. Aquela empresa do norte. Aquela empresa do norte. Será que ela entrou tentando ganhar algum espaço nesse mercado porque tem algum incentivo do governo canadense? Ou ela entrou porque realmente fez um mapeamento achando alguma brecha? A decisão dela certamente foi mais fácil do que seria uma decisão nossa. Por quê? Porque, por exemplo, nos investimentos da família de 170 a 190, de 70 assentos a 110 assentos, $1 bilhão, nós construímos a estrutura financeira desse programa totalmente em base de mercado. Já o nosso competidor do Norte, ele fala em desenvolver uma família de 2 aviões, 130 e 110, e conta com pelo menos $700 milhões de financiamento do seu governo, e ainda há rumores de que, pelo fato de pretender fabricar uma parte do avião na Irlanda do Norte, o Reino Unido estaria alocando $350 milhões de apoio ao desenvolvimento desse produto. Ora, se você já entra com, no caso deles, metade do investimento coberto por fontes oficiais, onde a remuneração do financiador é feita ao longo do tempo, se e quando o produto for bem sucedido, eu acho que a sua decisão fica mais fácil. A amortização disso fica mais fácil. Agora, existe aí algum problema de concorrência desleal dentro dessa ajuda governamental? E como é que o governo brasileiro tem se comportado frente a esse tipo de ação
do governo canadense? Hoje ainda não há um quadro definido. Nós não sabemos qual é a estrutura que se pretende exatamente montar para apoiar o nosso competidor. O que nós sabemos são notícias de imprensa, de inteligência, e que vão indicando fatos. Mas não temos ainda a constatação exata. Agora, certamente, nós estamos acompanhando e, se alguma coisa se tornar realidade, se tornar certeza, nós estaremos investigando sobre esse prisma, se há alguma quebra de regulamentos internacionais de comércio, e então sugeriríamos ao governo brasileiro levar essa questão adiante nos órgãos multilaterais. O governo brasileiro tem sempre dado grande apoio a essas questões de comércio. Deu no passado, na nossa disputa inicial com o nosso competidor, Brasil e Canadá, se opondo na OMC, e acredito que está acompanhando também muito de perto essa questão. Mas dinheiro que é bom, nada. É isso? Dinheiro, Suporte financiamento? A financiamento, neste momento, não há, nem nós estamos pedindo e nem estão nos oferecendo. Agora, dinheiro barato e bom sempre se quer, né? Então, Maurício, aproveitando o assunto aí da Bombardier, a Embraer ela já está à frente da Bombardier no mercado internacional e ainda ocupa a 4ª posição? Depende qual o seu critério para medir isso. Se o seu critério for entregas anuais, o ano passado nós suplantamos a Bombardier em termos de número de aviões entregues. Se o seu critério for aviões em operação, mais o volume de contrato firme em carteiras, eles ainda têm uma participação maior. No entanto, nós, com nossas novas aeronaves, nós estimamos que nós estaremos ultrapassando esse nível breve. Doutor Maurício, eu li, acho que foi na Aviation Week, que o mercado dos aviões de 100 a 170 lugares nos próximos 20 anos superariam 600 bilhões de dólares. O senhor me corrija se eu estiver enganado nisso. Qual é a sua expectativa? É se manter na faixa dos 100, 110 ou a Embraer está pronta para crescer e tentar competir? Eu não entendi direito a sua exposição no início. Veja, na situação atual, eu acho que pular para o canteiro, para o jardim dos cachorros grandes, é desastroso. Nós não faríamos isso. Mas se nós olharmos a década de 80, quem reinava nos céus eram os turbohélices. Uma modificação tecnológica, um avanço tecnológico nas turbinas, nas técnicas de combustão, tornaram possíveis, esses avanços tornaram possíveis o desenvolvimento de aviões e de motores que pudessem trabalhar em rotas curtas e com carga leve. E esses motores foram o que propiciaram a criação dos jatos regionais. Os jatos regionais, eles nasceram de um avanço tecnológico, e não foi certamente de aerodinâmica ou de aeroestrutura. Foram de motores que propiciaram a operação econômica desses aviões. Então, se houver uma mudança tecnológica de tal monta que possa representar uma obsolescência ou uma inadequação ou uma falta de competitividade dos aviões hoje existentes, aí terá que se ver. Mas são 600 e poucos bilhões de dólares. Quanto a Embraer estima que é o segmento que ela está atuando? Na faixa de até 110 desse montante. Até 110, nós estamos falando de cerca de 4 mil aviões em 10 anos. E isso representa coisa de 120 bilhões de dólares. Agora, com duas empresas competindo. Com duas empresas competindo. Agora, essa nova família de jatos não é propriamente um jato regional no sentido tradicional da palavra, né? É um pequeno jato grande, né? Agora, quem são os clientes que estão comprando esses jatos? E é uma faixa de assento de 70 a 110 que, pelo menos nos próximos 5 anos, a Bombardier não vai estar atuando nessa faixa. É verdade. E o que nós estamos vendo é um movimento curioso da indústria de aviação. A crise de 2001 trouxe um sentido de eficiência de custo muito grande para as empresas aéreas. Nós todos lemos nos jornais as dificuldades que essas linhas aéreas no mundo estão vivendo. Então, a busca por uma eficiência operacional é muito grande. Então, nós vemos, de um lado, as empresas de jato aéreo, de empresas regionais
tentando expandir as suas atividades, elas operam a menor custo do que as grandes, e nessa busca por novos mercados, eles veem necessidade de um avião melhor do que aqueles aviões então operados, e vêm buscar um avião de 70 lugares. A restrição que existia antes eram os acordos trabalhistas entre os pilotos das linhas aéreas principais com essas empresas, no sentido de evitar que a operação de aviões menores retirassem posições de trabalho desses pilotos. Muito bem, eles ganham menos da aviação regional, ganham menos do que os de linha aérea principal. Mas a crise trouxe também uma racionalidade nesses acordos trabalhistas. As chamadas scope clauses foram relaxadas e as linhas aéreas regionais puderam operar aviões maiores. Então, esse é o movimento. O outro movimento que nós vemos é de que o líder hoje, do mais bem-sucedido segmento da empresa aérea mundial, são as linhas aéreas de baixo custo, baixa tarifa. E essas empresas construíram modelos baseados em um só tipo de avião. Então, nós temos a mais bem-sucedida empresa de baixo custo no mundo, a Southwest Airlines. Ela opera só 737, Boeing 737. A JetBlue, talvez uma segunda das mais bem-sucedidas empresas, ela opera só Airbus A320, aviões do só tipo, em torno de 150, 180 passageiros. A JetBlue desenvolveu o modelo de buscar novos mercados, penetrar em novos mercados, e que, nesses mercados, não seriam economicamente operáveis usando aviões maiores. Então, nós tivemos a JetBlue como a empresa lançadora do Embraer 190, avião de 100 lugares, encomendando 100 aviões firmes e 100 opções. Então, isso estabeleceu um outro paradigma. Doutor Botelho, o que é uma coisa e o que é outra? O que é um avião firme e o que é? O firme é que existe... O firme é que o comprador, ele faz um envolvimento financeiro forte. Na hora que assina o contrato, a 6 meses da entrega, a 12 meses da entrega, ou seja... Ele vai pagando o avião antes de receber. Ele vai tendo um investimento financeiro importante. A opção, como o nome diz, é critério da linha aérea poder ou não fazer. É claro que se ele compra 2 aviões, ele tem um preço. Se ele comprar 10 aviões, 2 mais 8, talvez ele acredite nisso. Só talvez completar a resposta aqui para o Tom. O terceiro movimento, nós vimos primeiro linhas aéreas regionais, o segundo as linhas aéreas de baixo custo. E temos, então, o terceiro movimento, que é das linhas aéreas principais. Elas também estão focando na racionalidade de custos, na sua eficiência operacional. Então, nós vemos empresas como Air Canada, comprando o Embraer 190, comprou 45 190 e depois mais 15 da Embraer 175. E nós vemos Alitalia, e nós vemos LOT na Polônia, e nós vemos Finnair na Finlândia, todas linhas aéreas principais adquirindo aviões deste médio porte. Então, a gente vai entender um pouquinho esse ponto. Se a gente tem, de um lado, a Boeing e a Airbus investindo em aviões gigantescos aí, e, de outro lado, um avanço dessa aviação regional. De alguma maneira está sendo redesenhado, digamos, a forma de operar, a logística dos aviões, nos chamados hubs aí, e de que maneira vai ter espaço para esse avião médio aí, ou vai ter aviação regional e essas grandes linhas sendo operadas com grandes aviões? Eu acho que vou ter as duas. De um lado, mesmo na aviação de grande porte, onde nós temos um avião como a Airbus A380, se nós olharmos, imagine 600 passageiros saindo de 2 aviões no aeroporto de Guarulhos. Ia ficar todo mundo doido. Serão poucos aeroportos do mundo, na minha visão, que teriam capacidade de operar aviões desse porte. Mas, no entanto, eles existirão e serão de grandes aeroportos para grandes aeroportos. E dali, caracterizando um hub de onde esses passageiros seriam talvez espalhados para outros aeroportos menores. A Boeing apostou num outro critério, ponto a ponto. Um avião de 250, 300 passageiros, de extra longo alcance,
rápido e que pudesse viajar de uma cidade média para outra cidade média a longa distância. No nosso caso, nós achamos que, em proporções adequadas, as coisas também vão continuar existindo. De um lado, um avião como o Embraer o EJ-145, um avião de 50 lugares, fazendo muito papel do hub and spoke, ponta e centro. E enquanto nós temos os aviões de 70 lugares, ou 80, 100 lugares, fazendo ponta a ponta em vasta extensão. A Embraer não concorre diretamente com os fabricantes de grandes aviões, como Boeing e Airbus, mas é uma das maiores indústrias de jatos no mundo. Está assumindo a liderança na produção de jatos médios para linhas regionais. Rivaliza só com a canadense Bombardier, com quem já enfrentou batalhas comerciais e agora briga para superar em qualidade e preço. Já venceu a rival no próprio Canadá ao ganhar a concorrência da Air Canada. E ganhou também em outros países, por chegar na frente com produtos novos, projetados para mercados novos. Esse foi um dos focos da estratégia da Embraer para exportar mais, antecipar uma tendência, o fortalecimento da aviação regional. A empresa criou aviões mais baratos, mais leves e com menor custo de manutenção do que a concorrência. Por fim, os fornecedores de peças foram transformados em coautores dos projetos. Eles entregam as partes das aeronaves prontas e a Embraer faz a montagem final. Um jeito mais moderno de produzir que aumentou a competitividade da empresa. Maurício, eu vou fazer a pergunta para reiniciar esse debate. A pergunta feita pelo meu colega Heródoto Barbeiro, que além de âncora do Jornal da Cultura, é também piloto, formado e militante. Ele pergunta por que as companhias aéreas brasileiras não compram aviões da Embraer. Essa é uma pergunta muito importante, realmente. O fato é o seguinte, quando a gente fala que uma determinada empresa comprou um avião, isso é uma simplificação do processo. Na realidade, muitas das vezes, aquela empresa escolheu o seu avião. E existe uma estruturação financeira que permite que o fabricante receba o valor do seu produto à vista e a estruturação financeira permite que o operador, a linha aérea, opere o seu avião e pague suaves, né, para os financiadores. O problema no Brasil é justamente esse. Nós temos uma questão estrutural que é o risco país. Hoje, trazer um avião de fora, sob forma de leasing, é mais barato do que comprar um avião brasileiro. E os problemas são de duas naturezas. Uma é um problema de financiamento, como financiar a longo prazo. Quais são as fontes de financiamento de longo prazo no Brasil? Só tem uma, é o BNDES. Financia em reais, a TJLP mais um spread, dependendo do tomador. De companhia aérea nenhuma compra nessa base. Não há condição de ter um financiamento competitivo nessas circunstâncias. E a segunda questão... não é da Embraer? Como? Maurício, é por isso que o Aerolula não é da Embraer? Não, tem uma outra questão aí, mas talvez eu possa só completar ali o raciocínio, dizer a outra questão é tributária. Porque os impostos que um operador brasileiro pagaria por um avião fabricado no Brasil é muito maior do que qualquer incidência que exista sobre o avião aportado como leasing. Aliás, a propósito, antes de o senhor responder a pergunta da Sônia, informar que essa também é a pergunta de Bob Sharp, que pergunta o seguinte: se o Embraer 190 não faria o mesmo serviço pela metade do preço, além de constituir um autêntico orgulho nacional, no caso do avião presidencial? Quando nós falamos nesse avião presidencial, nós temos que olhar qual foi a especificação. A especificação definida para o produto era de que um avião com 40, 45 pessoas pudesse transportá-las a uma distância de 10 mil quilômetros. Nós não temos esse avião. Definitivamente, nós não temos esse avião. Então, essa foi a questão, por que este avião presidencial não é brasileiro, não é da Embraer. Porque o avião da Embraer não atende a essa especificação. Mas com uma escala no Recife chegaria lá? Ou em Natal, como tem voado o avião do presidente? Talvez não, precisaria de uma outra escala. O Embraer 190 tem um alcance de 2.200 milhas náuticas. Isso representa cerca de 4 mil e pouquinhos quilômetros. Então,
não chegaria, A Embraer foi consultada, Maurício? Fomos consultados e respondemos negativamente a essa especificação. Mas eu gostaria de agregar essa pergunta, a questão dos aviões de sensoriamento marítimo, transporte, está certo que a Embraer talvez não pudesse fornecer. E os caças, parece que o governo brasileiro não está querendo comprar muito da Embraer, não? Recentemente, o governo brasileiro assinou um contrato sobre aviões de transporte e aviões de patrulha marítima, baseados numa plataforma dos P3, que é tipo Eletra, aviões da década de 60, que seriam reformados e receberiam sistemas modernizados na Espanha. Nós estávamos competindo com um produto que nós denominamos P99, baseado na plataforma baseado no avião da RJ-145, modificado para atender as missões de patrulha marítima, e, no entanto, esse avião foi considerado como não atendendo aos requisitos da Força Aérea Brasileira. É importante nós vermos o seguinte, nesse processo de qualificação e desenvolvimento tecnológico, algumas ações são muito importantes. Se não fosse a ação decidida da Força Aérea Brasileira, em 1997, de fazer com que a Embraer se responsabilizasse pelo desenvolvimento dos aviões do CIVAM, os aviões de sensoramento remoto e os aviões de alerta avançado. Se não houvesse isso, nós não teríamos tido a capacidade de hoje vender aviões de alerta avançado para a Força Aérea Grega, um país da OTAN, integrado ao sistema da OTAN, aviões de alerta avançado de patrulha marítima para o México e de participar dessa concorrência nos Estados Unidos do ACS, programa do Aerial Command Sensor, que de fato é um novo avião de supervisão de campos de combate. Então, essas coisas são muito embrincadas, quer dizer, elas são ligadas. Talvez desistir de uma determinada ação nessa direção, num determinado momento, possa causar ou atrasar um desenvolvimento numa outra área. Maurício, qual a influência que o sucesso extraordinário das empresas de baixo custo, as companhias aéreas de baixo custo e baixa tarifa, qual a influência delas sobre o desenho das novas aeronaves? Ou seja, o que esses clientes que parecem ser os mais promissores vão exigir de mudanças tecnológicas nos aviões, de conforto, etc.? O que nós vemos hoje é que, basicamente, a estrutura deles é essa, operar, de acordo com o mercado, um só tipo de aeronave. Nós citei o exemplo da JetBlue americana, que opera com a A320 da Airbus e operará com o Embraer 190, avião de 100 lugares. O primeiro avião estará sendo entregue em agosto desse ano. O que nós vemos na JetBlue é uma preocupação muito forte com a qualidade da operação, ou seja, regularidade, atendimento de prazo, limpeza, o serviço, o conceito de serviço diferente daquele conceito antigo de servir bem comidas, bebidas e tal. O foco é na regularidade e na despachabilidade do avião, ao mesmo tempo na qualidade e no E nesse conforto. sentido, que modificações vocês pretendem fazer nas aeronaves para atender esses clientes? É a mesma aeronave que nós vendemos a outros clientes de outros nichos. Quer dizer, a aeronave desse tipo, a Embraer 190, 170, eles são aviões absolutamente da mesma especificação que os grandes aviões, assim como o 145. São os mesmos parâmetros de projeto e desenvolvimento. Quer dizer, não há uma modificação estrutural ou de acabamento que se possa fazer para contemplar isso. Quando nós falamos numa linha aérea avançada, como essa JetBlue é tido como uma estrela no mercado de baixo custo. Além desses fatores que eu falava, ela se preocupou com dar ao passageiro um conforto adicional, que é uma televisão ao vivo em cada assento e com acesso a 40 e tantos canais à escolha do passageiro.
Quer dizer, isso é um desenvolvimento tecnológico formidável. Quer dizer, não existe avião pé de boi, então. Mas isso é a escolha da linha aérea. Outras linhas aéreas não têm esses segmentos. Não, eu digo assim, não existe avião pé de boi, né? Não, Como não antigamente existiria um automóvel veja. com menos equipamentos e tal. Não tem. O sistema de transporte aéreo talvez seja o sistema, talvez não, certamente é o sistema mais seguro que existe. É o único sistema de transporte onde você tem uma estrutura de qualidade por trás do fabricante, por trás do operador e por trás dos sistemas de controle. Então, não tem espaço para pé de boi. Só um pouquinho, Cristiane, por favor. Cristiane. Maurício, a sua imagem está muito vinculada à Embraer. Maurício Botelho, Embraer, Maurício Botelho. Só que o senhor, apesar de não aparentar, já tem mais de 60 anos. Queria saber, o senhor já está preparando a sua sucessão dentro da Embraer? Em 1995, quando eu entrei na empresa, 10 anos atrás, eu disse aos meus companheiros o seguinte: o que vai limitar o nosso crescimento é a nossa capacidade de formar pessoas com capacidade de empreender e desenvolver os negócios. E nós dedicamos a essa nossa ação empresarial uma atenção diferenciada. Eu digo que o nosso negócio é apoiado numa laje que é a satisfação do cliente, com 5 pilares: tecnologia, pessoas qualificadas, atuação global, capacidade de caixa e flexibilidade. No que diz respeito à formação de pessoas, nós temos investido pesadamente. Investimos, só para ter uma ideia, nos últimos 5 anos, nós investimos mais de 200 milhões de reais em treinamento e desenvolvimento de pessoas. E nós temos uma satisfação enorme de falar sobre um programa que eu acho que é um diferenciador da Embraer. É um programa de especialização em engenharia a nível de mestrado dentro da empresa. Mas como é que treina um presidente? Só completar assim, não, porque está dando muito certo, os 5 pilares estão fazendo a Embraer, trocadilho infame, voar muito alto, mas assim, o senhor já tem o segundo nome, daqui quantos anos o senhor vai se aposentar? Quem vai ser a pessoa que vai continuar o seu trabalho? Quem define o meu sucessor não sou eu, são os nossos acionistas. Mas eu digo que eles terão, dentro da empresa, um leque de escolhas bastante atraente. Agora, como é que treina um presidente? Porque uma treina coisa é com suor, lágrimas e sangue. Não tem outro jeito. Luiz Nassif, depois Sônia. Essa questão do baixo custo aí, a Fokker, a própria TAM, quando embalou aqui no Brasil, foi em cima de uma operação de baixo custo da Fokker. O que a Fokker fez para quebrar e que a Embraer tem que tomar cuidado para não repetir? O caso da Fokker é emblemático. Eles tiveram 2 problemas graves. Primeiro, operavam numa base de custos muito elevada. Segundo, com um problema de moeda muito forte. Nesse negócio... De produção, não custo de produção. Custo de produção. O primeiro ponto foi esse. O custo de uma base de custo de produção elevada, onde num negócio onde a moeda básica é dólar, eles trabalhavam, naquele tempo, em florins, ainda não era o euro, uma moeda que variava de acordo com o marco alemão. Então, o problema de moeda era um problema grave. E o problema de custo bastante grande. Com o passar do tempo, e algumas outras coisas foram ainda prejudicando isso. A questão do custo operacional. São aviões de tecnologia da década de 70, e que, portanto, passavam a não ter mais competitividade com os aviões mais modernos. O mesmo assunto o mesmo problema que se abateu sobre a BAE. BAE, a antiga British Aerospace, tinha uma linha de aviões a jato regionais, os Avro 146, RJ 146, que eram aqueles quadri-reatores, asa em cima, aviões muito bons, mas também de tecnologia da década de 70 e que não tinha como competir em nível de custos operacionais com a nova geração. Isso fez com que a BAE se retirasse do mercado de aviação comercial. A Embraer adota um sistema de produção muito interessante, a exemplo de outras indústrias, como a Nokia com os celulares, que é o sistema de parcerias
internacionais, desenvolvimento de fornecedores. O senhor acredita que isso possa ser um modelo para a indústria brasileira que pretenda ser global? Ou isso é um caso restrito para esse tipo de indústria aqui no Brasil? E quais as dificuldades da montagem dessa rede? Muita gente pode achar que é bastante simples, mas eu gostaria que o senhor relatasse como que a Embraer desenvolveu o aprendizado dessa rede de fornecedores. Aliás, só para acrescentar, acho que vale a pena contar um pouco que tipo de coisa se faz. Porque, por exemplo, se eu não estou equivocado, a asa do avião brasileiro é projetada aqui e fabricada na Espanha, não é isso? E vem para cá depois. 145, é verdade. Isso. Eu vou explicar. Trabalhar em conjunto com outras empresas é uma coisa que não é simples, não é trivial. Você dividir conhecimentos que se integrem num determinado momento é uma atividade complexa. A Embraer vem desenvolvendo essa competência, essa habilidade, desde a sua fundação. O primeiro produto que nós fabricamos era um produto italiano da EMAC, Chavante, sob licença. A MX, que foi um projeto de enorme importância tecnológica e industrial para a empresa, enorme importância, porque ela permitiu que a empresa se inteirasse de tecnologias que ela não dispunha, que ela passasse a se preparar e implantar processos industriais que eram avanços enormes em relação ao que se fazia até então. E se não, vou dizer mais, se não fosse a existência do projeto AMX, a Embraer não seria o que é hoje. Então, isso mostra a importância de certos desenvolvimentos tecnológicos na vida de uma empresa. Os impactos não se dão de imediato, 1 ano, 2 anos depois. Pode ser até que se deem, mas, em alguns casos, são décadas após que aquele processo se sedimenta e pode ser multiplicado no sentido de permitir que você alcance outras etapas. O que o senhor está explicando é que a Embraer levou décadas para aprender como manter esses contatos internacionais? Os contatos não, aprender a trabalhar junto eficientemente. Com os fornecedores. Eu mencionei os 5 pilares em que nós sustentamos o nosso negócio. Um dos pilares é flexibilidade. O trabalho em parceria industrial, como esse que nós desenvolvemos, em que nós somos os que projetamos o produto, nós especificamos os segmentos e as partes que haverão de ser colocadas junto de outras indústrias. Portanto, nós temos o domínio do conhecimento do produto e o domínio do porquê se faz e como se faz, mas nós alocamos a algumas outras indústrias a responsabilidade pela manufatura e pelo investimento necessário a desenvolver aquilo. Ao agir assim, nós multiplicamos a nossa capacidade de reagir às condições do mercado, seja para crescer, seja para reduzir. Então, este é um fator da eficiência da Embraer. Dá 2, 3 exemplos desses desenvolvimentos, quer dizer, onde é feito cada parte do avião? Muito bem. No RJ-145, como já foi falado, a asa é feita na Espanha, pela empresa Gamesa. Quando nós temos os interiores do 145 feitos na Califórnia, numa empresa chamada C&D Aerospace. Esses são 2 exemplos. No 170, 190, a asa foi desenvolvida por nós, mas o investimento, a tecnologia de fabricação, manufatura, foi estabelecido no Japão, na Kawasaki, e nós fazemos a montagem delas, seja em Gavião Peixoto, seja em São José dos Campos. Quer dizer, é um processo onde nós agregamos forças. Tá, Maurício, falando tanto em processos tecnológicos, me vem uma pergunta à cabeça. Nesse processo de evolução tecnológica, os produtos baratearam. Os carros ficaram mais baratos, computadores mais baratos, celulares mais baratos, aeronaves espaciais mais baratas. Por que as aeronaves não conseguem ser barateadas durante esse processo? Até hoje os aviões são muito caros. Eu acho que elas barateiam. Se você considerar aviões de 20 anos atrás e compara com os aviões de hoje, são aviões, os de hoje, de desempenho muito mais melhor, muito mais conforto, muito mais capacidade de gerar valor para os seus proprietários que os aviões de 20 anos atrás, a um custo certamente menor. Muito custo menor, direto, Maurício, custo de operação muito menor. Se Quanto você considerar custa que um Constellation levava 2 dias para ir a Nova York,
Se você ver hoje os aviões que levam 9 horas, você vê o que isso representa de adição de valor para a linha aérea. Maurício, você mencionou bastante essa questão do AMX, que permitiu dar um salto tecnológico. Quando estava a licitação dos caças da FAB, se falava muito, algumas empresas concorrentes, em transferir tecnologia ao país. E parecia que era um processo muito simples, você dar um manual, entregar um manual e o país sair fazendo. Como é que foi montada a operação para absorver a tecnologia do AMX? A Embraer tem um papel estratégico no sistema de defesa do Brasil. Produziu mais da metade da atual frota da Força Aérea Brasileira. Também já vendeu seus aviões militares para forças aéreas de 20 países e quer vender mais. Desde que forneceu 8 aeronaves para o CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, a Embraer assumiu um lugar no mercado militar. Hoje, além do Super Tucano e do novo caça AMX, cada um destinado a um tipo de missão de ataque, a empresa fabrica uma linha especial de aviões de defesa. Eles poderão se tornar itens importantes nas exportações brasileiras dos próximos anos. São 3 modelos derivados do jato de passageiros ERJ-145, adaptados com alta tecnologia para uso em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento aéreo. Já foram vendidos ao México, Grécia e Índia, e um deles, na versão mais sofisticada de avião radar, foi escolhido para equipar o Exército dos Estados Unidos. Retomando a pergunta do Nassif aí, né? No caso desses aviões militares, o que tem de tecnologia que vem junto e muitas vezes de caixa preta é uma coisa grandiosa, né? É verdade. E aí é que estava o nosso grande foco na proposta que nós nos agregamos. E como o Nassif falou, a questão de tecnologia é uma questão muito sensível, muito séria. É difícil você ter uma transferência de tecnologia porque está escrito no papel. Não vem. É difícil você falar numa transferência de tecnologia que seja paga com um fee tecnológico, um pagamento de uma verba, de um pagamento especificado em contrato. O segredo, o pulo do gato, esse dificilmente vem. O projeto AMX foi um projeto que deu certo porque nós pusemos a mão na massa, até naquilo que talvez não fosse o desejo inicial de nós pegarmos e trabalharmos. Assim a tecnologia vem. O processo do FX, a concorrência do FX, veja, economicamente, para nós ele tinha menos valor do que um contrato que a gente faz e que ninguém nem sabe. Ou anunciamos, mas ninguém nem presta atenção. O grande foco, o grande empenho que nós fizemos desde o princípio foi um empenho de tempo, de investimento de dinheiro, de posicionamento político, estratégico nosso, foi em foco na tecnologia. Nós perseguimos buscar um acordo com os americanos, não vinha. Tentamos os ingleses e suecos, vinha até parte, mas o avião... Isso já durante Não, antes, fase pré. Antes da sua ficar sócia da... Antes da licitação até ser formalmente lançado. Por quê? Algumas pessoas podiam pensar de que por que você não fica parado e espera que o seu cliente faça uma concorrência, escolha o produto que eles quiserem e você se agrega a ele. Porque aí vem o que o vencedor quiser me dar. Então, eu não acho que é assim a forma mais eficiente de tratar questões dessa relevância. Eu acho que nós temos que, sim, nós temos que escolher o parceiro em função do que ele quer nos dar. E aí vamos juntos tentar ganhar. E esse foi o enfoque que nós adotamos. Os franceses foram os únicos que se dispuseram a abrir as caixas pretas, todas, e fazendo com que nós absorvêssemos toda a tecnologia, não só de aerodinâmica, de aeroestrutura supersônica, mas como também dos sistemas que eram a base do conhecimento do avião, a base que permitiria expandir. E esse conhecimento, é importante dizer, não seria só alocado a nós, porque no nosso processo de negociação com os nossos parceiros europeus, essa tecnologia iria também para o CTA da aeronáutica. Mas o esperado é mais importante. Doutor Maurício, com o cancelamento do FX, abriu-se a perspectiva de se adotar a solução interina.
as mesmas empresas que participaram do FX continuam apostando no mercado brasileiro. A Embraer, qual seria o produto que ela pretende oferecer para essa solução interina? Só para explicar para o leigo o que significa uma solução interina e exatamente o que significavam eram os caças de combate, não é isso? Isso. A frota de caças supersônicos de defesa do espaço aéreo nacional está parando neste ano de 2005. A Aeronáutica lançou uma nova concorrência, chamado Projeto FX, o Programa FX, a coisa de 4 anos atrás. E, ao final desse ano, decidiu pelo cancelamento da concorrência, sem que solução alguma fosse adotada. E, nesse momento, estabelece-se um vazio. Como preencher o vazio? Os existentes estão sendo aterrados, literalmente. Como fazer para assegurar a defesa do espaço aéreo brasileiro? A Aeronáutica está, então, pensando em adotar uma solução provisória entre a paralisação dos aviões atuais e a eventual entrada em operação de aviões futuros. Nesse caso, nós não temos aviões a oferecer. Os aviões que nós estamos trabalhando para a própria Força Aérea Brasileira, que é, em termos de modernização, são os caças F-5, cerca de 45 caças, que estão sendo remodelados pela Embraer num contrato com a Força Aérea. Os aviões que estão saindo da nossa linha de montagem, eles são os caças F-5 mais modernos do mundo. Poderiam ser a solução interina? Nós não temos como fazê-lo. A decisão de adotar ou não o F-5 é da Força Aérea Brasileira. Nós estamos seguindo e cumprindo o contrato que nós temos com eles, que é modernizar os aviões que nos são colocados à disposição. Então, esses F-5 serão, de fato, os aviões mais modernos, F-5 do mundo. Mas só que os caças F-5, estruturalmente, apesar das modernizações feitas e tal, ainda são caças da década de 70. Então, eu sempre digo que não é porque nós moramos numa rua pacata que nós vamos dormir com a nossa porta aberta. Então, isso é uma escolha que o governo brasileiro tem que fazer. O senhor acredita que vai haver uma definição de compra dos novos aviões ou nós vamos ficar com essa solução paliativa de ter um gap filler aí por um período curto, ou mesmo como os americanos estão oferecendo um que tem uma sobrevida de 20 anos e aí mata o programa FX? O quanto é importante essa tecnologia para a Embraer? E se não vier esta tecnologia que só está agregada a esse processo de venda, e ao que tudo indica na parceria com os franceses, o que isso pode representar para a Embraer em termos de perspectiva futura? É difícil para nós emitirmos algum julgamento se vai haver ou não vai haver. Se me perguntar, é desejo da Força Aérea ter? Eu digo, acredito fortemente que é desejo dela de ter uma frota moderna de caças que possam permitir a ela cumprir a sua missão constitucional de defender o espaço aéreo brasileiro. Agora, se vai ser feito ou não vai ser feito, eu não sei. Agora, em 2001, desculpa, mas em 2001, o candidato Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época candidato, esteve na Embraer e, ao sair da Embraer, ele se manifestava perplexo, inclusive, com a existência de uma licitação. Achava que deveriam comprar direto, até porque a compra de material de defesa prescindia de qualquer tipo de licitação. No final de 2002, já o Lula eleito, ficava Lula e Fernando Henrique disputando se haveria ou não uma decisão. Fernando Henrique não decidiu, deixou para o governo Lula, e no dia 2 de janeiro, primeiro ato do governo, 2 de janeiro de 2003, dia 1º foi o dia da festa e o dia da posse. No dia 2, pela manhã, foi anunciado o adiamento da licitação por 1 ano. Na verdade, 7 meses depois, o mesmo governo que adiou retomou a licitação. Deveria haver necessidade, porque senão não teria retomado. Exatamente. No final de 2004, o mesmo governo que retomou uma licitação que não precisava ter retomado, porque não foi ele que colocou a licitação, no final de 2004 ele simplesmente cancela. O senhor tem acompanhado isso. O que faz esse cancelamento? O Robert Zoellick, que estava aí no dia 1º de janeiro conversando com o Palocci
e com o Zé Dirceu. E consta que o governo americano não quer que essa licitação saia. É difícil para o senhor responder isso, mas eu pergunto, o que está impedindo que essa licitação ou que esta compra aconteça? Eu não sei responder, porque a minha perplexidade é a mesma da sua. O ponto é que eu certamente acho que a Força Aérea deseja e necessita. Eu acho que, para nós, como eu disse antes, o forte empenho nosso no sucesso da nossa proposta era o ganho tecnológico. E respondendo a sua pergunta, e me refiro aqui aos ganhos que foram oriundos da AMX. Se não tivesse havido a AMX, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Quem lá atrás, no início da década de 80, iria falar, não, a Embraer vai fazer aviões de 50 lugares a jato? Ninguém tinha essa visão. Por mais capazes de tentar enxergar o futuro, mas não tínhamos essa visão. Naquele momento, nós estávamos ainda em processo de certificação do Brasília. Quer dizer, nós não tínhamos essa dimensão. Então, mas conhecimento tecnológico é a alavanca para o futuro. São intangíveis que você não pode abdicar. Uma nação cresce a partir do seu conhecimento, a partir das forças que advém do seu domínio tecnológico. Então, se nós temos uma situação em que é um custo, um investimento enorme desenvolver essa tecnologia por nós próprios, não se pode vender porque ela não está à venda. A única forma de um projeto desse se permitir a absorção de tecnologias, o que eu vou fazer com ela? Não sei. Mas eu não vou prescindir disso de jeito nenhum. Quer dizer, eu vou lutar para ter, porque eu estou falando de um futuro que eu não estou enxergando ainda. Quer dizer que os cachorros aí, no caso, são muito maiores do que da Boeing e da Airbus. Pois é, e essa questão da tecnologia, você não tem como transigir com isso. Isso é você se projetar para o futuro ou se conformar com a situação que você hoje tem. Então, se o processo de adquirir essa tecnologia é esse, eu acho que o país só tem a ganhar. E ainda mais o resultado disto, ele provê aquele resultado operacional que está sendo buscado. A Aeronáutica tem recursos para fazer essa operação? De quanto essa operação? E como é que seria o pagamento dessa operação? Às vezes um desenvolvimento próprio? Não, dessa operação de compra dos caças. Isso, o número divulgado é coisa da ordem de 700 milhões de dólares a $1 bilhão. Então, esse é o número que veiculado. É certo que esse investimento não para no avião, ele para na logística, ele para nos sistemas que fazem esse avião se tornar eficaz. Então, talvez seja mais do que isso, na realidade, a manutenção de uma frota eficaz. O governo teria que pagar isso? Como é que é isso? É 20 anos? É 30 anos? Não, ele tem que pagar o produto. Do jeito que nós ajustamos os nossos entendimentos com os franceses, ele pagaria o produto, não tem que pagar a tecnologia. Ele pagaria o produto e, como parte desse processo, a tecnologia ficaria conosco. Doutor Maurício. Mas existe dentro do orçamento recursos para fazer essa licitação agora? Como é que funciona isso? A gente podia negociar meio ponto da taxa Selic, eu acho que pagava isso. Doutor Maurício, a modernização que a Embraer está envolvida, aí do F-5 e do AMX também, traz ganho tecnológico para a empresa, certamente, mas não no mesmo nível do desenvolvimento de um caça novo. Certamente. Eu pergunto o seguinte, a Embraer tem capacitação técnica e industrial para produzir, fabricar um supersônico, um caça? Sem dúvida. Ela não tem, o que ela não tem hoje, eu vou responder de forma mais precisa. A Embraer tem conhecimentos básicos, a Embraer tem capacidade industrial para tal. O que a Embraer não domina hoje é o conhecimento específico, voltado para o desenvolvimento de um avião supersônico. Os cálculos aerodinâmicos, aeroestruturais e etc. envolvidos, e as tecnologias para fazer aquilo ser eficaz, eu não sei nem comentar isso com você. Eu não entendo disso. Mas, certamente, nós não temos. Então, daí a necessidade de ter essa transferência externa. Mas nós temos a competência de absorver. E isso é que é o mais importante. Você não transfere tecnologia para um
para uma empresa ou um grupo de pessoas que não tem a competência básica para receber ou entender aquela tecnologia. Nós a temos. Temos e dominamos. Atualmente, na verdade, a área de defesa representa relativamente uma porcentagem relativamente pequena, né, da receita da empresa. Né? Mais de 70% é da venda de jatos comerciais. Isso. Que pode ser perigoso num mercado como o mercado de aviação, que é sujeito a muitos altos e baixos. O que mais, com todas essas questões de tecnologia, etc., né, na área militar, o que a empresa está realmente fazendo, quais são as perspectivas para diversificar esse portfólio e não depender tanto da venda de jatos comerciais? Nós identificamos que nós temos 4 áreas de crescimento. O crescimento na aviação comercial é pela afirmação e estabelecimento do nosso nova família de produtos, de aviões de 70 a 110 lugares. Nós temos na área de defesa, mas aí nunca com a abrangência que nós temos na aviação comercial, nós temos a capacidade de sermos competitivos e diferenciados em certos nichos de mercado. É o nicho dos treinadores, dos aviões de ataque leve e dos aviões de missão especial, de missão de inteligência, reconhecimento e controle, de supervisão. E nós temos também capacidade de nos expandirmos numa área onde nós temos as mesmas competências básicas necessárias, que é a área de aviação executiva. Nós estamos conscientes dessa questão, nós achamos que uma empresa como a nossa, densa em tecnologia, densa em recursos altamente qualificados, ela não pode planejar para a estabilidade, ela tem que planejar para o crescimento, e o crescimento, aplicando as mesmas competências básicas que nós hoje dominamos, poderiam ser colocados a serviço desse mercado. Para ter uma ideia, esse mercado de aviação executiva, ele tem uma projeção de 10 anos de representar negócios da ordem de 130 bilhões de dólares. Bem, é claro, esse mercado ele é segmentado. Você tem inúmeros segmentos onde você tem produtos específicos. Nós lançamos em 2000, no ano de 2000, nós lançamos um produto no mercado Legacy, um derivativo do RJ-145. É um avião, para mim, a melhor relação custo-benefício do mercado. Tem uma cabine excepcionalmente confortável, tem um desempenho em termos de velocidade igual dos aviões comerciais, voa acima do teto dos aviões comerciais, 41 mil pés, e esse avião vem se afirmando no mercado. Muito bem. Nós decidimos e fizemos o lançamento oficial na semana passada em Washington, pelo lançamento de 2 outros produtos, o chamado Very Light Jet e o Light Jet. Aviões executivos de coisa de 7 a 9 lugares, de preços da ordem de 2,8 milhões de dólares, o menor, e coisa de 6,7 milhões de dólares, o maior, mas que poderá competir na faixa, desde o Very Light, que são aviões bem pequenos, até a faixa dos aviões da categoria Entry. Portanto, nós estamos abrangendo aí já um nicho interessante. É claro que nós temos que olhar esse mercado também por uma distância que existe entre este produto e o Legacy. E, quem sabe, além do Legacy, os aviões maiores. No entanto, nós estamos olhando esse mercado também com cautela, no sentido de estabelecer uma base forte, estabelecer uma marca e, progressivamente, ocupando esses espaços. Maurício, eu queria saber da operação na China. Como que ela está? Ela está andando na velocidade esperada? Não, não está. Nós, durante um ano, é muito interessante a nossa atuação na China. Em 1999, nós fizemos nossa primeira entrada na China, buscando realizar a venda de aviões RJ-145. Ao final de 99, nós tínhamos um acordo assinado com uma linha aérea. Em abril, nós tínhamos um memorando de entendimento com a intervenção já do governo central. Em maio, nós tínhamos o contrato. Em junho, nós tivemos o down payment já recebido num banco internacional. E, em setembro, nós começamos a entregar o primeiro avião. Maravilhoso. Em dezembro,
nós assinamos um outro contrato para 20 aviões. Em fevereiro, assinamos um terceiro contrato para 10 aviões. E nada acontecia com o segundo e terceiro contrato. Então, começamos a perceber que ali um movimento equivalente ao movimento que nós tivemos na década de 70, movimento de substituição de importações. Nós, conhecedores desse processo, que nos parece que foi muito bem sucedido no Brasil, para benefício dos brasileiros, benefício dos industriais estrangeiros, nos propusemos então a estabelecer uma aliança na China voltado para a montagem de um avião, do avião RJ-145. Esse processo levou quase um ano de discussões. Em dezembro de 2002, em dezembro de 2002, nós assinamos os acordos com a joint venture com uma das empresas aéreas chinesas, a Avic 2. Em dezembro de 2003, janeiro de 2004, nós tivemos o primeiro voo do primeiro avião lá fabricado. Então, industrialmente falando, esse processo de implantação se deu muito bem. Pessoas treinadas, nós treinamos chineses aqui na nossa fábrica, nós tivemos pessoal enviado à China, buscamos a integração difícil, inimaginável, de chineses com brasileiros e, ao final de 12 meses, nós tivemos o primeiro avião voando. O mercado chinês, no entanto, é um mercado extremamente regulado. Ele não é um mercado de economia aberta, ele é um mercado de economia fechada, regulado. E o que nós temos é que o processo de expansão da indústria de aviação, ele se faz hoje focado principalmente nos aviões de grande porte. Então, nós temos tarifas sendo cobradas de aviões pequenos de 50 lugares, do mesmo valor das tarifas cobradas de aviões de 150, 180 lugares. A utilização de aeroportos, da mesma forma. E não há uma liberdade de cobrança do custo da passagem. Então, esse processo é um processo que realmente cria obstáculos à expansão da aviação regional. Mas o senhor acha que vai dar certo? Não há sistema de transporte, hoje transporte aéreo, que possa ser eficaz sem um sistema de transporte aéreo regional. Eu acho que vai dar certo. Nossas primeiras exportações aconteceram logo após o chamado descobrimento. As caravelas voltavam carregadas de produtos nativos, especialmente o pau-brasil. Só Lisboa lucrava. Um pouco mais tarde, o Brasil Colônia teve algum lucro vendendo açúcar para os europeus. Depois veio o ouro, que só beneficiou Portugal e Inglaterra. Foi com o café do fim do Império e a borracha do começo da República que as exportações passaram a dar lucro no Brasil. No século XX, depois de crises e oscilações, as vendas externas deslancharam. O Brasil industrializado oferece mais produtos ao mundo e tenta se firmar como um país exportador. Mas nas últimas décadas, o mercado mundial se tornou mais complicado e exigente. E só as empresas que encararam o desafio da globalização com mais tecnologia e gerenciamento moderno conseguiram abrir espaços. Petrobras com produtos e serviços, Gerdau com aços, Vale do Rio Doce com minérios, Cargill e Bunge com soja e alimentos, Sadia e Perdigão com carnes congeladas e a própria Embraer, entre outras, assumiram a linha de frente da investida brasileira no mercado global. Mercado difícil, mas onde uma nova porta se abre a cada momento para quem descobriu a chave. Tenho várias perguntas aqui de telespectadores que querem saber, em resumo, o que da produção da Embraer significa componentes fabricados no Brasil, tecnologia local, participação de produtos brasileiros, fornecedores nacionais. São perguntas de Luiz Rocha, de São José dos Campos, que é engenheiro, Lívia Moraes, de Marília, mestrando em Ciências Sociais, do professor Abílio Tol de Cotia, que é professor, como está dito, e de Emilson Nunes Costa, de Volta Redonda. Enfim, quer dizer, toda essa exportação, isso, no fim das contas, significa algum tipo de participação do produto brasileiro ou compra uma peça aqui, monta outra lá e daqui a pouco nós não estamos exportando coisa nenhuma? Não, a contribuição
da Embraer na balança comercial é significativo. Se nós considerarmos de 95 a 2004, nós exportamos 18 bilhões de dólares. E nós tivemos como saldo da balança dessa operação, contribuição para a balança comercial, o líquido de 7 bilhões de dólares. Quer dizer, é bastante expressivo. Como é que essa distribuição se faz? Nós temos uma indústria que é global. Muito poucos países têm a capacidade de ser autossuficientes na indústria aeronáutica. Os Estados Unidos, sem dúvida, a França, sim, a Inglaterra, eu já tenho dúvidas, a Rússia, se modernizar a indústria. Então, nós temos muito poucos países com essa capacidade, o que caracteriza que a indústria é global. Então, se ela é global, nós temos que ter importações. E onde é que nós escolhemos, desde a origem? Tem que ver que o projeto de formação da Embraer foi o projeto dos mais sólidos, baseados naquilo que dá solidez, conhecimento e tecnologia. Diga-se de passagem, projeto estatal. Né? Projeto estatal. Por isso é que eu nunca endossei aquelas afirmações de que antes da privatização era tudo ruim, só ficou bom depois. Não é verdade. O projeto estratégico de criação da Embraer não foi de torná-la uma empresa competitiva globalmente. A intenção estratégica do projeto foi que ela tivesse a capacidade de projetar e fabricar aviões no Brasil. E esse projeto foi cumprido à risca. Então, foi um projeto que começou CTA, ITA, 20 anos depois... Vem dos anos 40. Vem dos anos 40 do 70. 46, o CTA. O ITA, 1950. O primeiro reitor da Universidade do ITA foi o chefe do departamento de aeronáutica do MIT. Então, a solidez do processo da formação daquela universidade dedicada à aeronáutica, 20 anos depois, a indústria. Quer dizer, com uma base sólida de conhecimentos, com gerações de engenheiros formados naquela escola de excelência e com alguns pioneiros e valentes senhores, visionários senhores. Temos aqui aqui presente, Dr. Osiris, exatamente. Dr. Osiris, que tomaram assim o encargo de desenvolver um avião brasileiro. Então, esse processo de transferência de desenvolvimento e transferência de conhecimento tecnológico e científico para de engenharia e capacidade industrial, isso é o processo mais sólido que tem. E ele se fez de maneira total. Só o ponto é que houve um vazio aí. É que, em sendo uma empresa estatal, e dado o sucesso dos produtos por ela projetados e desenvolvidos no mercado, ela achou que poderia ser uma atora importante, uma atriz importante no mundo, onde todos os competidores estavam em ambiente tecnológico e econômico muito mais amigável e contando com facilidades que nós não tínhamos. Então, houve dificuldade numa primeira mudança de cenário forte. E a Embraer, então, entrou em dificuldades severas que levou à sua privatização. A mistura de culturas é que explica o sucesso da Embraer hoje. A sólida cultura implantada ao longo de décadas de engenharia e de indústria, com uma cultura empresarial que veio se agregar após a privatização. Agora, hoje, o que é o cerne da questão? Nós dominamos o conceito e a capacidade de desenvolvimento do produto. É isso que ninguém tira. É isso que está de posse da empresa e das pessoas que a integram. Então, quando nós olhamos, falando de importação, nós importamos hardware, ou seja, equipamentos, partes, se for de conveniência, para flexibilizar a operação, mas o conhecimento, o domínio tecnológico, a capacidade de repetir e de fazer, está conosco. Só um ponto que não foi colocado ainda, quer dizer, tem essa parte tecnológica, a parte do conhecimento que é relevante, mas a Embraer está num setor de capital intensivo em um país que não tem oferta de crédito, não tem uma poupança disponível. Como é que foi a gestão financeira nesse período todo, que foi justamente um dos pontos onde o seu competidor do Norte acabou patinando? Foi difícil, mas eu costumava dizer, logo depois da privatização, quando eu visitava o presidente de banco, eu falava: se o senhor quer discutir o nosso balanço, a conversa demora 5 minutos. Se o senhor quiser falar do futuro, eu falo 2 horas.
Então, foi mais ou menos assim, construindo equações, um suporte enorme, suporte determinante dos nossos acionistas controladores. Bozano, Previ e Sistel, os 3 controladores que detêm 60% do capital votante da empresa, aportaram de janeiro de 95 a agosto de 97 o equivalente a cerca de 650 milhões de dólares em caixa como aumento de capital. Se não houvesse esse comprometimento profundo dos nossos controladores, a empresa não teria sido capaz de reverter. Tivemos apoio do Banco do Brasil, tivemos o apoio de alguns bancos que nos deram nesse processo de menor intensidade, tivemos o apoio do Banco Bozano. Além do controlador, tivemos o apoio do Banco Bozano. O controlador era a Companhia Bozano. Mas, então, foram poucos os grandes apoios, porém determinantes. BNDES, que é uma empresa de fomento industrial, recebemos um apoio muito importante em dezembro de 95. 114 milhões de dólares de financiamento de longo prazo, em que hoje ainda tem um resíduo de 8 milhões de dólares por pagar, a taxas de mercado, TJLP mais um spread que eu não me lembro, com 164% de garantias reais. Eu me lembro que desse 164 está gravado na minha cabeça, porque nós tivemos que calcionar a última cadeira da empresa. E tivemos o apoio de 26 milhões de dólares do FINEP no desenvolvimento do nosso ALX. Por falar em acionista, tem uma pergunta aqui de Fernando Chagas que diz o seguinte: tem um pequeno recurso aplicado em um banco em fundo de ações Embraer desde o início de 2004 e vem amargando desde então prejuízo com a aplicação. Diante do bom desempenho divulgado, mesmo com notícias de contratos fechados com ventas de muitos jatos, por que os papéis da empresa não têm valorizado a contento? Essa é uma avaliação que eu faço baseado na minha visão do acompanhamento desse mercado até desde antes de 2004. Se nós víssemos, uma outra equação que nós fizemos de sustentação da empresa e lastrear o desenvolvimento dos 170, 190, que foi a colocação de ações na Bolsa de Nova York em 2000 e na Bolsa de São Paulo, aumentando a base de ações negociadas. Na Bolsa de São Paulo, foi o lançamento em Nova York. Naquele momento, a nossa ação foi lançada a 16 dólares e 50 o ADS, 4 ações preferenciais. Então, se nós olharmos o desenvolvimento dessa ação hoje, onde o ADS está em torno de 30 dólares, não foi um investimento mau. A partir de 2001, no entanto, as ações das empresas, dos fabricantes de aviões e das linhas aéreas sofreram oscilações, porque o mercado se tornou mais riscoso. As linhas aéreas, nossos clientes, elas vivem situações complicadas e, com isso, prejudica a nossa análise. Última pergunta, doutor Maurício, é a seguinte. Nós estávamos falando aí no início desse bloco justamente da questão de que o Brasil tem algumas empresas que se arriscam lá fora. O senhor imagina que isso pode ser uma vocação para o país? Quer dizer, nós temos várias empresas e temos vários segmentos em que a gente possa ter produtos de alta tecnologia e competir globalmente, ou o nosso destino é fornecer soja para chinês? Não, eu acho que o modelo tem que ser seguido pelo país, pelas suas empresas. E por que eu acho isso? Nós estamos numa economia globalizada. A competição internacional, ela se faz não só para aqueles que vão disputar mercados externos. A competição internacional se faz dentro de casa, o seu vizinho. Você está aqui produzindo, o seu vizinho entra, abre uma loja com produtos importados, a preços que são acessíveis à população, com qualidade que você tem que cuidar para que você não seja colocado para trás. Então, tudo é função dessa realidade. Se isso é verdadeiro, que nós temos, e é verdade, se nós em janeiro, em 90, início de 90, a tarifa média de importação no Brasil era da ordem de 84%, e olharmos hoje, quando essa mesma tarifa média é da ordem de 14%, você vê que houve uma abertura não negociada da economia brasileira, do mercado brasileiro.
Então, isso deu acesso ao consumidor brasileiro a produtos estrangeiros a preços acessíveis. Então, nós tivemos que muitas empresas morreram, não conseguiram ultrapassar esse desafio de qualidade e de competitividade. Outras não, outras investiram e conseguiram se sobrepor a essa situação que eles não estavam acostumados antes. Então, se eles foram capazes de competir aqui dentro, por que não lá fora? E a única coisa que eu digo é que, na minha visão, essa competição no mercado internacional, ela não pode ser pulsativa. Eu vou hoje porque a economia aqui está ruim, eu vou tentar lá fora. Porque nós estaríamos falhando naquela condição que eu me referi no início da entrevista, no início do programa. Criar a confiança e a relação de respeito e bilateral. E isso só se faz com investimento, tempo dedicado, cumprimento das regras e satisfação do seu cliente. Então, Maurício, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa, e na próxima segunda-feira nós estaremos aqui entrevistando o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Uma ótima semana e até a segunda próxima.